Alô Brasil, meu Brasil varonil. Estamos começando mais um Voxcast. Eu sou Nil Santos e a gente vai rodar a vinhetinha porque nós temos mais um candidato a vereador do Grande Recife e é um grande amigo meu. Roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso Voxcast. Voxcast com mais uma edição. Se eu não me engano, é a edição número 10. Edição número 10. Chegamos à edição número 10. Dessa vez com um grande colega, um grande amigo, Alexandre Carvalho, do Partido Novo. Ele está aqui comigo. Alexandre Carvalho, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Você sabe que na internet não tem horário. Boa tarde, Nil. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com os ouvintes, né? E todo Partido Novo, a gente pode conversar sobre isso, tá? E meu número é 30303. Tá aqui. E conto com cada um para nos eleger e nos colocar lá, porque nós temos muito a fazer pelo nosso querido Recife. Pelo Grande Recife. Meu amigo Alexandre Carvalho, a gente inclusive fizemos uma parceria desde 2020, se eu não me engano, que a gente vem engajado nesse processo político, de acompanhar e tal. E depois você se candidatou em 2020, foi 20, né? 2020, não foi isso? Foi. E ali nós tivemos um processo, inclusive, com o Coronel Meira, a gente entrou, né? Porque eu nunca tinha me filiado a nenhum partido e, consequentemente, nunca tinha concorrido. E eu fui através de convite, tá? Um convite que me honrou muito, foi feito pelo Mendonça e junto também com a Priscila. Mendonça Filho. Foi. E a gente chegou a ficar na primeira suplência na época da DEM, né? A gente ficou primeiro suplente, só que não assumimos a cadeira, o que era muito importante. Uhum. E naquele momento foi feita uma reunião, inclusive você organizou junto com Joaquim, que está aqui com a gente também. Joaquim Pereira, um grande abraço aí, olha quem está aqui, Alexandre Carvalho. Para fazer uma sabatina aos candidatos à prefeitura de 2020, né? Isso. E nessa sabatina naquele momento, foi o Mendonça Filho, não foi? Exatamente. A gente chamou só candidatos da direita, né? E de centro-direita também. E de centro-direita também, né? Jamais de esquerda. Isso aí não. E nós fizemos uma sabatina com eles, tentando mostrar ao público aquilo que era mais interessante para a cidade, tá? E realmente o Mendonça teve um destaque maior em termos do próprio conhecimento e das propostas que ele tinha. Inclusive na lista dos entrevistados estava lá a Patrícia, né? A delegada sim. Patrícia, né? Estava o Daniel Coelho, né? Também. Daniel Coelho, o Mendonça Filho. O Coronel Feitosa. E tinha um outro que era pastor... Pastor Jairinho. Isso. E também o do PRTB, que eu não me lembro, que ele era... Marco Aurélio, né? Tinha Marco Aurélio. E prevaleceu o Mendonça, porém, alguém foi e levou a Patrícia como sendo... Uma semana antes, isso vale muito a pena frisar, né? O Bolsonaro, né, nosso eterno presidente, levou uma pessoa e essa pessoa indicou a Patrícia Domingos. E Bolsonaro falou dela para todos que assistiram. Como se tivesse sido a Patrícia que tivesse vencido os debates, né? Exatamente. E não foi ela que venceu. Isso prejudicou muito o Mendonça, tá? E hoje, a todos nós, né? Prejudicou a todos nós, recifenses, porque hoje nós temos, infelizmente, uma prefeitura voltada para a esquerda. Porque naquela final ficou os dois Ficaram os dois primos, de né? esquerda e os primos, exatamente.
Que possivelmente poderia haver ali um embate entre Marília e Mendonça, né? Ou, exatamente, né? Ou o João e Mendonça. com o Mendonça. Né? E aí, com certeza, deveria dar Mendonça. Acredito eu que sim. Exatamente. Naquele momento, sim. Né? Perdemos mais uma vez. Pois é. E perdemos a cidade. Naquele momento, que era um outro momento, houve essa situação. Agora, ficou na dúvida como foi que a Patrícia chegou em Brasília, né? Todo mundo sabe quem foi que aconteceu, mas a gente vai relevar isso aqui para não criar problema. É melhor. É melhor. Mas você que está assistindo deve saber quem foi que levou. Então, você agora está como candidato no Partido Novo, não é mais no... Que o DEM, na verdade, virou... União Brasil. União Brasil. E eu caí fora, né? E fui levado ao Novo. Na realidade, eu li sobre todos os partidos, tá? E fui levado por uma pessoa ao Novo. A gente conversou bastante e eu simpatizei muito com o Novo. Não só por ser um partido de direita, apoiador também do Bolsonaro, tá? Então, eu acho que o Novo mudou muito. E estou muito feliz de estar nele. E vem cumprindo inteiramente tudo que foi programado. Então, estou muito satisfeito. O Novo, ele tinha uma ascendência de centro, centro-direita, mas agora ele está praticamente totalmente na direita, né? Perfeito. Tá? E o partido mudou muito, como eu falei, né? E essa mudança trouxe um novo partido. Um partido que realmente se preocupa pelo Brasil. E eu estou muito feliz já dentro dele. Então, o seu candidato a prefeito é o Técio Teles. Isso. Técio Teles, que está com as propostas maravilhosas, né? Eu acho que ele é a pessoa mais preparada para ser prefeito de uma cidade como Recife. Tá? Não é só porque ele é do seu partido, é porque realmente ele tem essas condições mesmo. Não é por ele estar novo, é por ele, pelo conhecimento que ele tem. Então, eu, sem a menor dúvida, eu vou votar nele não por uma obrigação partidária, mas sim com a minha consciência. Com a sua que consciência. Eu quero um Recife melhor para todos nós. Ele tem excelentes projetos. Um dos que me chamaram mais atenção, que ele estava inclusive num debate na Rádio Jornal do Comércio, foi sobre a mobilidade, né, no caso do centro da cidade, em relação aos estacionamentos dos carros e essa questão daquelas 2 horas que você tem que pagar. Sim, como é que é? Zona Azul. Zona Azul. E sobre a Zona Azul. Então, não é que ele queira acabar com a Zona Azul, ele quer modificar como é o procedimento. Inclusive, fazendo a inclusão dos flanelinhas no projeto. Porque muitos flanelinhas, eles cobram certos valores, guardam garagem, ou seja, é uma confusão. Então, se eles fizessem um treinamento e pudessem ser parceiros da prefeitura, já seria um bom negócio para os flanelinhas ter uma ocupação oficializada pela prefeitura. E a outra situação que eu vi ele comentando, que ele sabe melhor detalhar, eu estou apenas aqui fazendo uma explanação por alto, é que as primeiras 2 horas seriam gratuitas. Isso, apenas 2 horas seriam gratuitas, né? Isso bate também com a proposta nossa de que a gente tem que olhar o estacionamento, e principalmente o Recife Antigo, de uma forma diferente do que a gente olha hoje, tá? Então, também uma ideia nossa de que ele seja revisto, tá? Não o controle, tá? De quem parou, mas sim a questão do pagamento. E você falou em mobilidade. A gente está com um projeto que eu acho que a gente trabalha muito isso, que é a questão dos aplicativos. Hoje, os aplicativos são impedidos de usar a faixa exclusiva para ônibus. Só esses e os táxis podem,
quando ocupados, né, pode utilizar. E a gente quer abrir para os aplicativos quando ocupados. A gente tem certeza de que isso vai ajudar não só a mobilidade, mas vamos também ser justos, porque essas pessoas pregam um serviço à comunidade. Então eles merecem ter também os benefícios de poder usar aquela faixa. Além de que, e com certeza você sabe, todos sabem disso, quando um motorista de aplicativo passa a faixa, ele tem uma multa pesadíssima. Chega a ser perto de R$ 300 a multa, fora os pontos na carteira. E se houver uma reincidência, ele fica 1 ano proibido. Exatamente. Também. E aí o que a gente coloca? A questão de uma família, tá? Que depende muitas vezes dessa pessoa para se alimentar, para viver. Tá? Para fazer circular a economia, né? Exatamente. Então a gente tem um projeto de que os aplicativos possam, quando ocupados, usar a faixa exclusiva. Porque a gente vai ajudar o trânsito da cidade e com certeza a gente vai ajudar também a esses motoristas, a esses profissionais. Eu vou fazer inclusive uma observação importante. O nosso amigo Alexandre Carvalho, recentemente você teve uns problemas de saúde, né? Mas mesmo assim você na batalha segurou muito a onda bom e você voltou ter falado isso. à tona aí para poder participar do processo, né? Eu gravei um vídeo, né, sobre isso, mas foi muito bom você ter observado, ter falado. A gente, quando teve a pandemia e pós-pandemia, a gente ficou impedido de viajar, né? E vocês sabem que meus filhos moram fora do Brasil. E há muito tempo. Então a gente ficou impossibilitado de ir visitá-los. E para visitá-los, eu teria que vacinar para pegar uma questão de passagem aérea. E aí a gente se vacinou e teve, após a terceira, um problema, tá, que eu apresentei dormindo, foi de noite isso. Eu tive uma dificuldade na forma de falar. Não na voz, mas sim na forma. E muitas vezes isso me causa, eu estou me tratando sobre isso, mas em nenhum momento isso fez minha cabeça mudar. E em nenhum momento me fez pensar diferente do que eu penso. Então eu decidi lutar. Lutar pela cidade, lutar por quem nos acompanha. Porque a gente pode mudar Recife e depende de nós. Uhum. Então, você teve um período de recuperação, é tanto que você perdeu uma massa, emagreceu, tá mais magro do que da última vez que eu lhe vi. Perfeito. Mas agora você tá em condições de fazer um trabalho mais equilibrado? Sim, Tá sim. Eu perdi, né, muitos quilos, mas eu estou sendo acompanhado por uma fonoaudióloga, tá? Também faço a parte motora, né, para ter mais perfeito, a cabeça tá perfeita, tá tudo tranquilo, normal, em busca de uma grande luta. E você é o presidente do Fórum dos Conservadores do Nordeste, que eu me lembro que teve um lançamento desse projeto ali na Avenida Boa Viagem. Nós fizemos, né? Eu tentei ir nesse dia e não consegui, houve algum problema que eu não consegui ir, mas eu achei, inclusive, muito interessante as propostas. E você continua como presidente. Foi em 2019, nós realizamos o primeiro Fórum dos Conservadores do Nordeste. Isso. Chegamos a botar uma média de 3.000 pessoas nesse fórum, tá? E foi muito importante porque a gente fez em Recife, que já era uma cidade dominada há muito tempo, né? 24 anos, por um regime que não era o nosso. Então a gente teve uma série de dificuldades em termos de trazer
esse fórum para cá. Uhum. Mas, com muita luta, com muito esforço, a gente conseguiu fazer. E a gente tá... Isso mudou muita coisa, tá? Ninguém mudou para pessoas, mudou para palestrantes, ninguém conhecia determinadas pessoas que hoje conhecem. Então, nós queremos trazer isso para Recife, tá? E uma das coisas é que, como a gente vai funcionar o fórum, é através do Recife Conservador. A gente quer lançar um projeto de que, através da música, da arte, de forma geral, cultura, a gente agite essa cidade e as pessoas participem, não só jovens, como também pessoas de várias idades, através desses projetos que queremos fazer. E que eles preservem o conservadorismo como forma principal de uma cidade viver, tá? Porque a gente vê muita defesa do que não é, que não defendemos, né? Deus, família, a pátria, drogas, e nós queremos trazer isso, e vamos trazer através do projeto do Recife Conservador. Ou seja, esses temas que você falou sobre pátria, Deus, família, combate às drogas, seriam as temáticas desses eventos? Sim, e também são as temáticas do conservador, né? A gente defende isso. E a gente vai defender isso o tempo inteiro. Quem pode ser a favor das drogas? Ninguém, né? Uma pessoa da família que usa droga, e eu conheço vários, Você é psicólogo, casos. inclusive, né? Com psicólogo, mas também com empresário. Eu acho que vale a pena falar um pouco depois sobre a minha vida, a minha história, tá? Mas também como pessoa. Eu conheci algumas pessoas que tinham dificuldade, inclusive, de viver por causa de ter um filho, um parente que usava drogas. Então, nós não somos a favor e vamos lutar contra isso, sempre. E esse projeto também que sendo colocado, eu estou vendo aqui algumas anotações que eu fiz, tem aqui o projeto Mascates Online, né? Que poderia ser um início e uma etapa inicial, né, para se chegar até a rede de negócios do Recife. Exatamente. Veja bem, Recife há muitos anos foi conhecida como a cidade dos mascates. E hoje Recife tem seu comércio parado. Então a gente quer que as pessoas incentivem isso. Através de quê? É muito fácil, é muito bom a gente abrir uma loja, um comércio numa rua que tem um determinado movimento, etc. E ficar esperando clientes. Então, isso é local, isso é direto, mas a gente quer fazer, não. Uma forma que as pessoas passem a usar, além desse tipo de comércio, lógico, mas também a maior casa que nós temos, que é a internet. Tá? Então, a gente quer fazer com que a prefeitura, tá, estimule os jovens e idosos acima de 50 anos, a atuar dessa forma. Então, a gente pode usar as redes sociais, as plataformas, para que a gente utilize isso e faça isso acontecer. E não só um comércio tradicional. Isso, inclusive, é um projeto de cidade desenvolvida, né? Porque Recife, ultimamente, só se fala muito em segurança pública, saneamento básico, educação e saúde pública, né? De alguma Veja forma. bem,
todos são itens importantíssimos. Importantíssimo. E todos, tá? E que merecem Mas o que tem de atenção. candidato defendendo a mesma coisa, aí você vem com um diferencial, né? Exatamente. A gente quer trazer algo diferente para a cidade que possibilite as pessoas de se desenvolverem e terem condições também de não só alimentar sua própria família, mas como até ultrapassar. Não ser rico, a gente não tem isso, mas que a pessoa tenha uma condição de vida diferente que até hoje. É o que você pensou no motorista de Uber. Exatamente. Né? Não só no motorista de Uber, mas também nas pessoas que, por exemplo, hoje é muito comum uma pessoa fazer um produto em casa, algum artesanato, alguma coisa. Salgado. Doce, salgado. E vender para a vizinha. Sanduíche natural. Porque essa pessoa não coloca isso para vender de uma outra forma. Porque esse artesanato dela. Tem pessoas que fazem joias, né? Exatamente. Pulseiras, não é colocado nas plataformas, gente. Isso com certeza. Veja bem. A gente fala muito e ouve muito falar que a China invadiu o Recife, né? Por que eles não fazem o contrário? Nós, recifenses, invadirmos o mundo. Eu não estou falando da China. Eu estou falando do mundo. E vendermos o que produzimos. Isso é muito importante porque hoje, com o advento do meio do e-commerce, eu estou falando no caso do comércio pela internet, né? Tudo no meio digital, houve um esvaziamento na cidade, no centro da cidade. Então, a visibilidade hoje, a concepção de centro da cidade que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, não é mais a mesma e daqui para frente a coisa tende a ser muito digitalizada. Veja bem, né? Então, houve um esvaziamento do centro da cidade, muitos locais estão vazios, ruas como da Imperatriz, que antes fechavam as lojas às 7 da noite, hoje estão fechando às 4 da tarde. E tinha loja. E tinha loja aberta. E tinha hoje loja. Tem poucas lojas e fecham às 4 horas da tarde. Não, eu tô falando que tinha loja para abrir. Hoje não tem mais. Não tem. Tá? Então, por qual isso... é a concepção de cidade hoje? É a concepção de cidade passeio. Veja bem. É cultura. Não acho que a gente junta uma série de projetos em cima disso, tá? A gente ouve falar de Recife do passado, eu vivi esse passado, tá? Eu vivi essa época. Eu ia com minha mãe para a Rua de Paradiso, por exemplo, Rua Nova. Rua Nova, e Rua da Palma. Era um prazer enorme, porque eram lindas. Eram lindas. Tá? E hoje a gente não adianta voltar nessa época mais. Não vai. Tá? A Recife tem que mudar a concepção. Exatamente. Por isso que nós juntamos tantos projetos que busquem propiciar às pessoas exatamente essa nova cidade. São projetos na área de mobilidade, na área também de entretenimento. Inclusive, quando a gente falou do bem-estar, do Recife Conservador, por exemplo, a gente pode trazer a população para ocupar esses espaços, tá? E eu estou falando só do Recife Antigo, eu estou falando da Rua de Imperatriz. A gente pode utilizar esses projetos, essas formas, dentro da cidade como um todo. É porque nós temos igrejas históricas, né, que podem ser reabertas, muitas estão muito tempo fechadas. Exato. Né? Teatros, exato. Né, como os teatros podem ser revitalizados e ganhariam uma nova concepção de modernidade para poder se utilizar os teatros. Os cinemas poderiam ser uma nova concepção. A gente vai querer levar o povo para a rua. O povo, as pessoas. Porque hoje a gente só tem marginal. Estão ficando presos dentro do shopping. Exatamente. Não que o shopping seja ruim, ninguém está falando aqui disso, não. De forma nenhuma. O shopping é ótimo. Mas só o shopping?
Olha, existem várias ideias sobre o que fazer com o Centro Recife. Coloca a gente lá, que a gente vai fazer isso acontecer. O que a gente está falando muito são coisas que poderão acontecer desde que a gente... Desde que comece. Faça. Tá? Tem que fazer, tem que iniciar, tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é você avaliar as ideias de Alexandre Carvalho, do Partido Novo, e está aqui 30303 ou 30303, como você queira. Isso. Para prefeito, você tem o Técio Teles, que também é do Partido Novo, e a gente estava tentando ver se conseguia trazer ele aqui, para que ele pudesse explanar com melhor tranquilidade e mais espaço de tempo, nos detalhes, aquilo que ele tem de ideias para a Prefeitura do Recife. Então ainda continua o nosso convite aí, viu, Técio Teles. Se você tiver um tempinho aí de passar aqui antes, porque daqui a pouco já não dá nem mais tempo, né? Porque tem um período... Eu prometo uma coisa, eu vou conversar com o Técio para saber se posso ajudar nisso, tá? Mas veja bem, a gente está falando de uma série de coisas e nós estamos também deixando de falar de uma coisa primordial. Qual é? A parte animal. Tá? Não. Muita gente tem falado que isso é uma pauta da esquerda. Inclusive, eu já ouvi isso. Mas veja bem, no momento que a gente cria o Mascate, o projeto Mascate, a gente está dando também condição à protetora, à cuidadora de fazer seus produtos e vender, tá? A gente tem uma série de projetos na parte animal, tá? A começar por um hospital que é chamado de hospital, mas não é um hospital. A gente não pode conceber um hospital, por exemplo, que não faz determinados tipos de exames, tá? Não faz um raio-x, uma tomografia, etc. Tá? Então, há muitas vezes o protetor tem que sair daquele local e ir a uma clínica particular para fazer esses exames e voltar. A gente entende que uma pessoa que tenha uma condição financeira mais confortável possa fazer isso. Mas uma pessoa que tem a sua vida regrada não pode fazer isso. Então o hospital veterinário teria que fazer, tá? E a gente também tem uma série de projetos em cima disso, tá? A gente pode falar, hoje o hospital trabalha num certo horário. Por que não trabalhar o dia todo? Tá? A gente quer fazer convênios com faculdades, laboratórios, clínicas particulares, para que sejam feitas as castrações, tá, dos animais. A mesma coisa da vacinação. Hoje, a prefeitura marca um dia de vacinação em que é feito cães e gatos ao mesmo tempo. A gente não quer isso. Por quê? Porque a gente sabe que quando você une um cão a um gato, a gente tende a que o gato fuja e a perder esse animal. Então a gente tem a ideia de ter 2 dias separados. Um dia para gato, um dia para cachorro, para que seja feita a vacinação. E por aí vai. Agora, uma coisa é muito importante de ser dita. A gente quer fazer o hospital veterinário trabalhar para o povo, para as pessoas que cuidam e tratam bem seus animais. Jamais a gente quer monopolizar o hospital veterinário. A gente quer uma atitude municipal para a população. A gente não quer se beneficiar disso. Tá? E aí nós vamos falando de castração, vacinação
E tem uma série de coisas que podem ser feitas visando principalmente aos animais e às pessoas que cuidam deles, tá? Hoje a gente, por exemplo, tem a questão da ração, tá? Então a gente tem projetos juntos a quem produz, aos produtores de ração, para que isso seja ou distribuído ou a um preço módico a esse povo. A mesma coisa do remédio. Quem de nós não já guardou ou jogou fora um remédio que servia para outro bicho? Porque aquele bicho parou um animal parou de tomar, etc. A gente poderia dar isso a outra pessoa que fornecesse ao animal e fizesse o tratamento que ele requer. Tá? Esse projeto eu estava justamente para conversar com você, porque tem aqui a causa animal, nesse caso, Isso. causa animal, né? Falando sobre castração, a vacinação que você falou, Isso. melhorias no atendimento do Hospital Veterinário do Recife, como você falou, essa questão dos cães e gatos foi interessante, né? Isso. Não dá para ir no mesmo dia, né? Não. Senão, e hoje é. É complicado. É muito. Capacitação para os protetores, não é isso? Exatamente. Como é que funcionaria essa capacitação? Olha, veja bem, hoje Para as eles poderem empreender para obterem o Exatamente. sustento também, né? Exatamente. Deles e dos animais que eles cuidam, tá? Então, muitas vezes hoje, quando a gente diz capacitar, ele está se referindo a fornecer essas pessoas as condições técnicas que eles precisam para se desenvolverem na parte de internet, tá? Que eles poderiam com certeza vender, doar, dar. O que inclusive nós comentamos aí é que a prefeitura normalmente busca a parceria com o Sebrae, né? E coloca o Sebrae para fazer uma campanha de trazer esses interessados para melhorar os projetos de microempresa, pequeno empresário, MEI, que é o microempreendedor individual, entre tantas coisas que o Sebrae oferece numa gama vasta de ensinamentos e cursos com viabilidade para essa demanda. Porém, as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas que findam esquecendo do Sebrae. Né? E você quer promover algo que possa chamar essas pessoas. Pode ser uma parceria com o Sebrae também, não pode? Claro! Não é isso? Olhe, aproveito até o momento para parabenizar o Sebrae por uma série de trabalhos. E a gente também quer usar o Sebrae. O Sebrae merece pelo que ele tem feito e que ele seja chamado e a gente converse com eles. E vendo o que a gente pode ajudar e o que eles podem ajudar através da experiência e conhecimento que adquiriram. Tá? Com certeza. O que falta mesmo é um incentivo à população saber que existe um projeto que beneficia as pessoas que podem usar o Sebrae como desenvolvimento, mecanismo de desenvolvimento, de conhecimento, porque muita gente, o que falta é desconhecimento sobre como se cobra os impostos, como se paga os impostos, como se administra os caixas, como se faz uma propaganda digital, como escolher melhor o seu perfil de clientes, entre outras coisas mais. Deixa eu aproveitar um gancho aí. Por exemplo, tá? A gente falou minutos atrás na questão dos mascates. Sim. Tá? Hoje, a pessoa... Mascates online. Mascates online, exatamente. Então, hoje, a pessoa sabe precificar, por exemplo, o seu produto para colocar no internet? Não. Muita gente ainda não desconhece. Não sabe. Como é que faz? Veja bem, ele não sabe chutômetro, nem... né? Chutômetro. Eu vou chutar aqui ele mais ou não menos... sabe nem como usar a internet. Desculpe. Ele não sabe nem como usar,
Tá? Então, a gente quer prepará-los a usar Coloca o microfone mais para cá e também, fica mais folgado. dar toda a condição de que eles possam saber fazer em cima do seu produto. Porque hoje o que eles produzem, infelizmente, não sabem como fazer. Não só para divulgar, mas também para precificar, etc. É, muito interessante essa parte que é do projeto Mascates Online. Aí tivemos aqui também a robótica. Sim. Nas escolas. Exatamente. Né? Aí junta muito a parte da educação. Aí eu até também. perguntei, mas o projeto robótica já existe nas escolas, né? E não em todas. A robótica existe em algumas escolas. E o nosso projeto é que ela esteja em todas as escolas. O jovem é muito criativo, tudo mais. Então a gente quer dar condição, através da robótica, que ele utilize todos os conhecimentos que ele tem. Tá? É bom não confundir robótica com informática, né? Exatamente. Porque informática é algo que já está implantado já há alguns anos. Isso. Mas a robótica é um desenvolvimento superior a simplesmente você tocar no computador, entrar na internet. Exatamente. Na verdade, a robótica é você criar mecanismos que envolvem a informática, ou seja, uma etapa mais avançada. Mais avançada. E chama muita atenção, e eu vou lembrar a todos, que em São Paulo, o Tarcísio de Freitas não pôde colocar as escolas cívico-militares porque foi feita uma pergunta a ele. Será feito em todas as escolas? Ele respondeu que não. Então, o nosso caso aqui não é esse. O nosso caso é de colocar a robótica em todas as escolas. E hoje, só algumas têm esse privilégio, que seja igual para todos. Bem, uma coisa que eu tenho comentado aqui com a maioria dos candidatos a vereador que tem chegado aqui, a gente sabe que o vereador ele não consegue executar absolutamente nada se não tiver o apoio do executivo, que é o prefeito que comanda os investimentos. Então, o que você pretende fazer, no caso, para implantar, caso você seja eleito, que tomara que seja, porque suas ideias são excelentes. Depende de vocês. Você votando aqui 30.303 ou 30.303 no Alexandre Carvalho, como é que Alexandre Carvalho eleito vai lidar com a possibilidade de ter um prefeito totalmente contrário às suas ideias conservadoras e de direita? Com o povo. Eu conto com o povo. E eu acho que as pessoas farão as mudanças junto conosco que são necessárias. Veja bem. Como é que você pretende lidar com essa adversidade? Foi muito bom você colocar isso, porque infelizmente algumas pessoas acham que o vereador ele existe para trocar a lâmpada, calçar uma rua, etc. Não, um vereador não existe para isso. O vereador existe para criar leis para que a cidade se desenvolva. Então, se o prefeito pensa diferente da gente, a gente tem que mostrar a ele as necessidades da cidade e da população. E é isso que nós vamos fazer, tá? E com isso, fazer com que os projetos aconteçam e sejam aprovados. Sem levar, e aí você sabe que existe uma assembleia, uma reunião de todos e a gente aprovando os projetos. E aí eu conto com cada vereador também. Tudo passará a acontecer porque o prefeito será, entre aspas, forçado a implementar. Porque se ele não colocar em andamento, de repente queima o filme dele, né? Exatamente, né? E ele com certeza não vai querer queimar mais ainda o filme. Tá. Mas vamos falar também de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. Como é que faz para poder dar crédito ao pessoal?
Olha, Essas pessoas que querem montar um negócio, como você falou, eu vou incentivar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas aí o money o pessoal não tem. exatamente. E a gente sabe como é caro hoje a questão do crédito. Qualquer um de vocês que for a um banco privado, por exemplo, tá? Sabe que hoje não se cobra 7% em média ao mês. Eu estou falando ao mês, em termos de um empréstimo. A gente quer fazer com que a prefeitura crie esse projeto, crie essa condição para que as pessoas possam usar esse dinheiro e com isso alavancar o seu negócio, tá? É dessa forma. E como o dinheiro tá caro, Muito. né? Tem que ter um avalista. Esse avalista pode ser a prefeitura. Claro, claro. Eu acho que a prefeitura dando essa condição, a questão do avalista, ele morre. Porque será ela própria que vai dar a condição das pessoas se desenvolverem, né? E criarem as suas condições de vida e de O curioso sustentação. é que você encontra empréstimos de reforma e desenvolvimento de negócios no Banco de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, Sim. parece que o nosso ex-governador, Paulo Câmara, ele está no Banco do Nordeste, é? Seu ex-governador, né? É, né? Não é Tá, o nosso não, ex, tudo porque é bem, eu tô Pernambuco, né? brincando. Ah, Mas tudo bem. Eu não sei se ele está no tá. Banco do Nordeste ou é no Banco de Desenvolvimento Econômico. Não, ele tá, que eu me lembre também, no Banco do Nordeste. Pronto. Então, esses bancos normalmente são bancos especiais. São. São bancos que estudam uma forma de desenvolver uma determinada região, desenvolver um determinado negócio. Para isso, você oferece certos incentivos, principalmente de juros. Ou seja, você tem mais prazo para pagar e menores juros para pagar. Muito Né? menor. Bem menores. Engraçado é que as pessoas que têm um pequeno negócio, esses pagam juros exorbitantes. E a gente sabe que o problema do dinheiro no banco, o banco ele oferece o dinheiro, mas o custo desse dinheiro é o risco que ele tem de receber ele de volta. Perfeito. De não receber ele de volta, no caso, né? Isso. Ou seja, da inadimplência ou do famoso cheixo, né, que ele pode levar. Então, esse custo financeiro é que eleva a taxa de juros para que ele possa operar. Ele vai operar com a taxa de juros mais alta, porque aquele nicho de mercado X ali, ele tem um risco de inadimplência muito alto. E aquele que gera a inadimplência, praticamente quem paga os juros mais altos financia a perda desse dinheiro. Isso. Então, por isso que os juros é mais alto. No caso dos bancos de financiamento econômico, eles têm uma avaliação do negócio, das empresas, para que a empresa aumente de tamanho. Aí você vê, de repente, um restaurantezinho que é pequenininho e, de repente, você passa lá 6 meses depois, está um restaurante bem grandão. Aí o cara, tá ganhando muito dinheiro. Né? Não, é que o negócio dele foi avaliado, ele tem um histórico bom e, de repente, ele recebeu um investimento de um desses bancos, né, de desenvolvimento. BNDES também faz isso, né? Também. BNDES. Agora, veja bem, Nil. Aí você quer criar o quê? Uma espécie de mecanismo junto à prefeitura. Junto à prefeitura. Tá? Para que focasse nos pequenos. Exatamente, tá? Porque você deu exemplo de empresa média grande, Isso. tá? Eu não tô falando. Você tá falando do tá? povo. Eu tô falando das pessoas mais necessitadas. Cujo emprego hoje está em falta. Exato. E que não tem condições de tomar empréstimo em banco. Então a gente quer fazer um projeto para que a prefeitura financie essas pessoas dentro das suas necessidades. Mesmo que o cara tenha ali 5 ou 10 carrinhos de caldo de cana. Sim. Né? Sem problema. 5 barracas de coco. Olhe, quem tem 5 carrinhos de cana
Tá bem, né? Tá muito bem, hoje em dia, né? A gente tá falando Não, quem tem um, de repente pode ter dois. Exatamente, né? Então, a gente quer que essas pessoas vão, através da prefeitura, terem as condições de gerir e de fazer o seu negócio. Uhum. Tá? Tem gente que tem 5 carros de Uber? Exatamente. Tá difícil, né? Muito. Tá difícil, porque o que eu vejo de gente aí locando o carro para poder operar no Uber, faturar o dinheiro dele, logicamente ele tem que pagar primeiro o do carro que ele alugou, para poder depois é que ele vai ganhar o dinheiro dele. Então ele roda o dia todo para pegar a cota do carro, para depois é que ele ganha o dinheiro dele. A gente tem um ditado muito comum, né, entre nós, que é vender no almoço para garantir o jantar. A gente quer acabar isso. A gente quer com que as pessoas construam a sua vida. E, através disso, planeje o seu futuro. Nós temos também uma pauta que é muito importante, e essa daí eu acho que você já vem há bastante tempo, que é a moralização na política. Olha, faz tempo, tá? E a gente nunca vai desistir. Né? Eu vou dar um exemplo bem atual, tá? Enquanto uma pessoa ganha um salário mínimo, que passou um bom período, sem aumento, com aumento ridículo, a gente teve na Câmara de Vereadores aumentos absurdos. Então a gente tem que moralizar. É nesse aspecto que você está falando, né? A gente está falando nesse aspecto também. Mas também a gente vai entrar com um projeto de congelar os salários dos vereadores por um tempo. Bem como, hoje em dia, tem vereador que não conhece seu próximo. Por quê? Porque o cara não comparece às audiências. Não cumpre o seu trabalho, tá? E a gente sabe muito bem que quando um trabalhador comum falta um dia de trabalho, ele é descontado. E ele não recebe por aquele dia. Por que o vereador não? Porque nós temos o direito de irmos quando queremos. Não é por aí. Então, a gente está também com um projeto de que, se o vereador não comparecer às audiências públicas, essas reuniões que existem, ele seja descontado no mesmo percentual das faltas no ano seguinte. A verba de gabinete dele será descontada para que forçar, é um termo que a gente está usando aqui, mas que leve ele a se interessar e a trabalhar pela cidade que o elegeu. Eu recebi aqui também o pessoal da Polícia Militar, a Cabo Aénia. Ela comentou aqui que Recife está entre as 3 cidades mais violentas ou é do país ou é do país, né? Do país. Do país. Segundo lugar. Segundo ou terceiro, né? Tá hoje em segundo, com certeza. E como é que você enxerga isso? Olha, em primeiro lugar, com muita lástima, tá? Porque isso tem um reflexo geral, inclusive no turismo, tá? Qual é o turista hoje que desce em Recife e fica em Recife, tá? Então a gente tem, eu tô falando do morador, né? Eu vou dar uma situação a vocês. Eu moro num local que no sábado de madrugada foram as pessoas a roubar telhas de alumínio. Roubaram, foram embora e voltaram no mesmo horário, isso foi de madrugada, para completar o que tinham parado no sábado. Lá não se encontrava ninguém da polícia, ninguém, tá?
e fizeram o que queriam. Então, isso a gente não pode aplaudir. A população tem o direito de ter segurança para ir aonde quiser, para ir e vir. Tá? E eu não estou falando só aqui da Polícia Militar. Eu estou falando também da Guarda Municipal, que hoje simplesmente cuida dos bens patrimoniais. Por quê? Tá? Recife é uma das poucas capitais que a guarda não é armada. A gente não quer simplesmente armar, é até um risco, mas a gente quer preparar esses agentes para que eles sejam treinados e venham a ser armados, prestando segurança e qualidade de vida a todas as pessoas. E se eu não me engano, nas cidades do Nordeste, a maioria, a Guarda Municipal é armada. Exatamente. E em Recife não é. Não é. Então a gente tem uma série de situações que comprometem isso. Que comprometem e são resultantes disso. Tá? Hoje nós temos uma cidade extremamente insegura. Isso tem reflexos gerais no que você quiser ver. Eu citei o turismo, mas a gente pode levar isso por vários outros assuntos que a segurança é fundamental. Não há como negar, acredito eu também vou colocar aqui para vocês que estão assistindo, que o Pablo Marçal, lá em São Paulo, ele rompeu alguns limites da bolha. Né? Não entendi dizer que os limites dele, né? Mas os limites da bolha. E ele colocou em pauta das falas e das brigas que ele provocou com os candidatos, muita coisa que estava sendo mascarada. E aí ele fala porque ele é um franco atirador. Né? Ele não deve nada para ninguém, tá num partido pequeno, não tem conchavo com nenhum outro partido, e a única coisa que ele poderia fazer é que ele realmente tem uma independência financeira, não depende também de ninguém, abrir o bico. Certo. Mas só que muita gente acha que ele foi agressivo demais, outros acham não, que tem que ser assim mesmo. Como é que você vê aquela guerra, aquela briga lá pela Prefeitura de São Paulo, já que é a capital mais importante da América Latina? Olha, eu tenho me preocupado e olhado muito para Recife, porque eu vivo nela. Sim. E tudo que eu tenho feito e falado é para o povo que nela vive. Tá? Mas aqui... Agora é lógico, tá, que a gente vê, ouve sobre São Paulo, que é, como você bem falou, a primeira cidade do país. Não só, da América Latina, né? Exatamente, né? E do mundo é uma Ela, inclusive, recentemente é a cidade mais poluída do mundo. Exato. Então, veja bem, o que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: eu sou adepto de Bolsonaro, sempre fui, desde de um tempo atrás, trabalhei muito por ele em 2018. Agora, a gente está vivendo uma situação em São Paulo muito diferente, em que a gente tem um candidato contra todos os outros que são de esquerda. Inclusive o candidato de Bolsonaro. Inclusive o Nunes. Tá? Então, eu não vou entrar muito nessa análise mais profunda, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente sabe quem são todos os outros candidatos, mas a gente não sabe quem é Pablo Marçal. No fundo, a gente não sabe. Não sabe. A gente está ouvindo, mas o que ele está dizendo é o que muito de nós queria dizer. Então, hoje, nesse momento, eu ficaria com ele, contra todos os outros que a gente já sabe o que são. E ele, vamos ver. Aí corre o risco dele não fazer o que ele promete, mas é como ele também disse, né? Se ele não fizer o que ele promete,
É só gerar um impeachment dele. Mas tem uma coisa importantíssima que ele tem dito e que a gente defende. Ele não quer dar o peixe. Ele quer ensinar a pescar. Isso, também Tá? acho muito. Isso é eu muito acho que é muito importante porque basicamente você tem aqui dentro das suas propostas de vereador pelo menos um, dois, três, quatro, cinco mais ou menos pautas que envolvem empreendedorismo. Olha, veja bem, a gente citou essas 5 que a gente conversou, mas tem mais, tá? Isso tem muito a ver comigo, como pessoa, tá? Eu acho, e se você permitir, eu vou abrir um parêntese. Eu venho da iniciativa privada, onde eu atuei mais de 20 anos em multinacionais, tá? Então, eu aprendi com a vida... Você pode falar o nome da empresa ou não? Você que diz. Pode. Olha, eu trabalhei Empresa duas de aço. vezes na Alcoa. Alcoa. Isso, tá? Mas trabalhei na Souza Cruz, tá? Na Gila do Brasil e também na Brahma. Eu peguei a fase em que a Brahma adquiria a Antártica e se transformava na Ambev. E também depois eu fui atuar na Mars. A Mars faz inclusive pet food. Mas aqui em Recife, na época, era a parte de chocolate, tá? Muito conhecidos, né? De todo, Twix. Match, né? Mars. É M-A-R-S. Tá? Mars, sim. Tá? E depois dessa época, eu tomei a iniciativa de criar meu próprio negócio. E essa fase, essa característica de inovar, de empreender, sempre esteve em mim. Tá? E para quem não sabe, eu fui dono da Burgomestre. A Burgomestre, durante 24 anos, foi uma das líderes do mercado local, tá? Inclusive sendo premiada pela qualidade dos produtos. A gente criou há muito tempo atrás, quando não era nem falado isso, o primeiro sanduíche gourmet da cidade. A gente criou o Burro Monstro. Aqui, para quem não sabe, era aquele sanduíche que dava para 4 pessoas, a um preço bastante razoável. Nós criamos também... Esse Burgomestre é aquele que fica ali... Monstro. Não, tá. Okay. A sanduicheria. Ficava nas Graças. Nas Graças. Isso. Próximo ao Hospital da Fonte. Já da Fonte é a segunda fase. A primeira fase, ela ficava na outra rua, na Joaquim Nabuco, em frente onde é hoje a Maurício Nassau. Sim, entendi. Tá? Então a gente também criou o primeiro cardápio vegano de Recife, tá? E que se tornou o maior cardápio vegano da cidade. Então o empreendedorismo sempre esteve dentro de mim. E é isso que eu quero levar para a cidade, tá? Eu quero provocar as pessoas a usar nossa característica, que está dentro de cada cada um de nós, que é exatamente essa forma, esse jeito de empreender, de criar, de transformar tudo isso que nós vivemos, tá? Então, eu tenho isso de mim e faço questão que isso seja espalhado e levado à sua cidade. Basicamente você respondeu a pergunta que eu iria lhe fazer no final. Desculpa. Porque essa câmera que está pegando você aqui é a câmera da verdade. Certo. Você lembra de Clodovil? Lembro. Então, ele tinha a câmera da verdade, não tinha? Isso, claro. Então, aí na câmera da verdade você vai dizer por que Recife precisa de Alexandre Carvalho como vereador com o número 30303. Aí você olha para a câmera da verdade e se comprometa. A verdade
sempre fez parte de mim, porque eu defendo, acredito e a verdade sou eu, tá? Então eu quero trabalhar por Recife. A gente sabe que tem muito vereador, já elegeu muita gente que não trabalha pela cidade. Eu não quero fazer isso. Eu quero trabalhar por Recife e fazer com que Recife volte ao que ela já foi no passado. Eu não sei se você sabe, Recife foi a terceira capital do país e hoje ocupa o 7º lugar. Recife já foi a líder do Nordeste, hoje não mais. Falam em terceiro lugar. Eu quero voltar a levar a cidade para o que ela já foi e a transformar a sua vida, porque é você que faz a cidade da mesma forma que a cidade que faz o país. Vote 30303 Alexandre Carvalho e me ajude a lhe ajudar. E o prefeito? Técio Teles. 30. 30, Isso. vote 30. É, isso Ok. aí. Parabéns, meu amigo Obrigado. Alexandre Carvalho. Tamo junto aí. Sempre. O que precisar, Sempre. aqui está o estúdio, que inclusive você também faz parte desse processo de Obrigado. construção desse estúdio, né? Você foi que me levou para aquela sabatina, me Isso, indicou para isso. pra rapaziada Nós já- lá. E lá já- eu conheci um monte de gente, fiz uma amizade com um monte de gente Já que hoje fizemos. estão aqui nos ajudando, né? E já fizemos muito trabalho juntos. É. Que a gente procura os competentes, Foi através os de você, honestos. através de você que eu conheci Coronel Meira, Isso. foi através de você que eu conheci Coronel Feitosa, foi através de você que eu conheci a Janine. Janine, um grande abraço, Janine. E todo o pessoal do que depois veio a ser União Pernambuco, O Joaquim veio também, a ser eu creio. o Aliança, Isso. né, os grupos e todo aquele movimento que também viajou pelo interior do estado. E hoje estão todo mundo assim, cada um, de repente, com seus projetos. Eu estou com o meu aqui, que eu sempre tive esse sonho também de estar aqui com essa comunicação. Era numa rádio FM, mas aí a coisa mudou, né? Se transformou, o rádio se transformou numa TV, e a Jovem Pan foi uma das que promoveram esse modelo aqui de rádio, rádio pela internet, com um modelo de podcast. Depois surgiu esse nome de podcast, porque eu conheço o nome podcast como outra coisa, né? Podcast é uma linha de áudio, né? Que você pode escutar de forma on demand. Mas aí criou a moda de dizer que isso aqui é um podcast. Aí eu disse, não, então vai ser um Voxcast. É. Né? A Voxcast por causa da rede Vox. A gente, inclusive, né, isso não é vergonha, né? Pelo contrário, eu tenho que falar isso. Tem uma certa dificuldade em usar o celular. E é mais uma coisa que a gente tem também. Mostrar que você, que é mais antigo, que tem mais de 50 anos ou mais, pode usar muito da sua experiência e da sua inteligência para ajudar a mudar Recife. Com certeza, tá? Veja também uma outra diferença que eu quero aproveitar essa oportunidade que você está aqui. Oportunidades como essa de você apresentar suas ideias, seus projetos, sua visão de administração pública, né? Se lançando como candidato. O vereador quase não tem espaço na televisão para fazer um debate. Não tem. Que só vai os prefeitos, que é a majoritária. No rádio, a mesma coisa, porque se de repente um Geraldo Freire ou um Haldney Santos, que é um grande amigo meu também, que está no Diário de Pernambuco, um grande abraço aí, Haldney. Se ele abrir para um, ele vai ter que abrir para outro. E assim como são muitos vereadores, né, os vereadores ficam sem espaço para poder ter a amplitude de comunicação como essa que nós tivemos aqui com você. É difícil isso para o vereador, porque a campanha para vereador é muito trabalhosa. Sim. É muito trabalhosa. Difícil. E difícil porque a concorrência é grande, apesar da numeração de votos ser menor,
mas a concorrência é maior e a dificuldade também de você expor. Aí fica aquelas campanhas de rua que antigamente, ou seja, 10, 20 anos atrás, tinha aquela sujeira toda na rua, com os panfletinhos, os santinhos e tudo mais, que hoje é proibido, né? Para não sujar a cidade, né? Mas tem gente que faz, né? Faz. Principalmente no dia da eleição, tá? Agora, deixa a gente falar uma coisa, aproveitar o que você estava dizendo. Até 31 de dezembro agora, Recife tem 39 vereadores. A partir do dia 1 de janeiro serão 37, tá? E nós estamos perdendo vagas, porque Recife diminuiu em vários sentidos. E a gente citou alguns aqui. Agora, veja bem, você está falando do pouco espaço que o vereador tem. É verdade. Os candidatos que eu falo. Não só os candidatos, os atuais, inclusive. Mas por que nós não temos vereadores que se importem com a cidade? A partir do momento que a gente tenha vereador que trabalhe pela cidade, que gere projetos pela cidade, com certeza esse pessoal do rádio e da televisão irá procurá-los, porque isso interessa a todos, não a um, a todos, e com certeza isso será levado. Eu vou fazer uma menção também a um grande amigo meu, que é meu padrinho também na comunicação, Hugo Esteves. Aí, grande Hugo! Grande abraço para você, Hugo. Estamos aqui e eu tô sabendo que você parece que tá na TV Pernambuco. É isso mesmo? Tá na TV Pernambuco? Então eu vou aí. Me aguarda. Valeu, Alexandre. Valeu, muito obrigado. Quer fazer mais alguma observação? Eu quero agradecer muito a uma pessoa que tem me ajudado muito em todos os sentidos, em compensar, até nessa dificuldade que eu tenho motora, né, de pronunciar algumas palavras. Eu estou me referindo a Rochelle Alves, uma pessoa nota 10 com pessoa e profissional. Rochelle? Rochelle. Ela tá aqui. Exatamente. Rochelle. E por isso eu faço questão de prestar essa homenagem e dizer muito obrigado. Olha aí, Rochelle. Grande abraço aí para Rochelle. Muito. Uma força aí. Isso. Depois eu vou convidar a Rochelle aí para fazer um debate, porque ela tá antenada na política do Brasil inteiro, né? Muito. Do Brasil inteiro. Vale a pena. Convite aí para você participar daqui do nosso Voxcast, beleza? Aí, ela fechou agora. Promessa é dívida. Tem que ser aqui, ó. Na Câmara da Verdade. Beleza? Alexandre, grande abraço. Vamos terminar a nossa entrevista. Valeu. Você vai correr agora atrás de seus votos e a gente recomenda aí que um voto de confiança em Alexandre de Carvalho poder implementar essas ideias maravilhosas que ele apresentou aqui. E se você tiver alguma dúvida, como é que faz? Seu comitê está onde? Olha, eu acho melhor procurar a gente. A gente usou, aliás, a gente não tem dinheiro para usar. Tá? É uma campanha pobre e que nós estamos usando a criatividade da Rochelle, da minha, em cima de tudo que a gente tem feito. Então eu não tenho comitê. Você não tenho. Tem um eu canal, tenho né? um telefone que tenho o maior prazer em dar, é o 977 1111. As pessoas podem procurar, marcar reunião, 9777 1111. 97 77 1111. São 3 noves. Ah, 3 noves. 3 noves. 999 77 1111. Ah, tá. E me colocar à disposição para o que der e vier. Tá? Você tem seu canal também, né? Também tem o canal, tem o canal no YouTube, tem o Instagram, né? Tem o Instagram, que é Alexandre Carvalho. Conservador. Alexandre Carvalho Conservador. Que é o canal tanto do YouTube quanto do Instagram. Exatamente. E temos também o Facebook.
tá? Facebook também. E também. Tá? Você fez umas lives comigo, não quero nem... Eu já encerrei o programa, tô começando de novo. Você fez umas lives comigo, inclusive com 2 generais. Isso. Né? Aquela foi marcante. Foi justamente pós-eleições de 2002. Isso. Os generais Paulo Ábidos. Foi Paiva, foi Guedes. Rocha Paiva. Rocha Paiva, desculpa. Que é o de Brasília. Isso. Ou também é de Brasília. O outro é Paulo, alguma coisa que era. Paulo, eu esqueci o nome dele. Mas você tem tido contato com eles? Olha, sempre que possível, né, o Rocha Paiva manda para mim. Ele sempre escreve artigos. E é um cara muito atuante e muito ativo. Então, eu tenho a proximidade com eles dentro do que me é possível. Inclusive, o Rocha Paiva era ou ele é da reserva, né? Ele é da reserva. E ele trabalhava com as relações internacionais do Exército Brasileiro, né? Também, exatamente. É um cara, uma sumidade fantástica, né? É uma sumidade e também uma ótima pessoa. Eu queria que você depois, assim que você puder, se você for eleito ou não, independente, que você marcasse aí tanto com Rocha Paiva ou com o Paulo. Rocha Paiva, com certeza é mais fácil, né? Mais fácil. Então, tá aqui, ó, esse telão, a gente colocaria ele aqui. Certo. Eu e você aí, conversando com ele ali. Tá bom. E as câmeras pegando nossa interatividade com ele, fazendo um YouTube, uma entrevista pelo YouTube, e ele sendo participante no telão. Combinado. Tá certo? Conversarei com ele. Pronto. Com prazer. Fica aí a ideia pra gente fazer de repente no final do ano, depois das eleições. Isso. Com mais calma. Isso. Se você tiver eleito, a gente comemora aqui. E se você não tiver, continua a luta. Eu dependo muito de você. E quero mudar. Acredite nisso, Recife. E depende de você. 30303. Grande abraço e a gente fica por aqui. Até a próxima. Rede Vox com o Voxcast, nesta edição com Alexandre Carvalho. Valeu, meu nome é Nil Santos e você assina o canal, deixa seu like, que a gente vai cada vez mais crescendo o canal para que a gente possa abranger mais pessoas. Dá essa força pra gente? Então eu conto com você. Beleza? Tchau, valeu!